Leila, eu sou chefe do serviço de enfermagem da Câmara. E agora, com essa grande aquisição que nós tivemos dos médicos novos, nós pensamos em começar um trabalho diferenciado de assistência primária na Câmara, independente da assistência diária, né, do dia a dia, uma assistência primária para que evitasse as doenças. E aí, conversando com a nossa palestrante, que é uma das médicas que a gente está contando muito com o trabalho dela aqui, agradecendo a ela, agradecendo a vocês a presença. A doutora Luana, ela desenvolveu um programa contra o tabaco e nós aproveitamos o gancho do dia 31 de maio, que é o Dia Internacional contra o Tabaco, e aí resolvemos fazer esse pontapé inicial dessa palestra e depois um trabalho diretamente ligado à divisão de saúde, junto com as equipes médicas e de enfermagem, onde nós vamos acompanhar, né? Já estamos tentando fazer o melhor para vocês. Então, eu vou chamar a doutora Luana para dar início à palestra. Boa tarde, gente. Então, já fui apresentada, me chamo Luana Casola, sou médica aqui da Divisão de Saúde, e hoje eu vou falar para vocês sobre o programa Câmara Sem Tabaco. Antes de mais nada, eu preciso dizer parabéns para os tabagistas que estão aqui, porque isso já é um primeiro passo, né? Geralmente, os tabagistas acabam querendo não ouvir, não saber a respeito, e muitas vezes a gente acaba até tentando menosprezar os dados e as informações que a gente tem. Com certeza, muitos de vocês já viram, batata dá câncer, você praticar yoga diminui demência. Então, tem muitas informações que são jogadas na mídia e que muitas vezes acabam diminuindo a importância dos reais fatores de risco. Então, tem vários artigos que são publicados sobre tal coisa que estimula câncer, o que protege, e a gente muitas vezes acaba desistindo de ouvir o que é melhor para a gente e começa a fazer o que simplesmente a gente quer, já que, de qualquer forma, a gente vai morrer algum dia. E a verdade é que não é assim. Existem fatores e fatores. E o tabagismo é o principal fator modificável em relação à mortalidade que a gente tem hoje. Então, assim, se você tiver que focar numa mudança do estilo de vida, aqui eu vou mostrar para vocês alguns dados que não são para assustar, mas eles são, na verdade, muito mais para conscientizar sobre como a mudança de apenas o hábito de fumar pode impactar muito a sua vida. Como eu falei, o primeiro passo vocês já deram. Então, agora é só vocês ficarem aqui de mente aberta para ouvir, para aprender e para ver que impacto isso vai ter na sua vida a partir de hoje. A primeira informação que a gente tem é que a expectativa de vida de um fumante ela cai 25%. Isso significa que uma pessoa perde de 15 a 25 anos de vida. É muita coisa, é muito tempo para você aproveitar ao lado das pessoas que você ama, para vivenciar as atividades que te dão prazer. E isso não é um dado puramente para assustar, isso é um dado real, comprovado. E é apenas mais um dado que reforça o quanto está se perdendo de tempo útil, de alegria, de bons momentos. Hoje, no Brasil, na verdade, no mundo, essa informação, de 10 pessoas que morrem, uma delas morre por causa do cigarro. E a cada 6 segundos, uma pessoa no mundo morre por causa do cigarro. Então, isso mostra o quanto, não só ainda tem muitos fumantes no mundo, mas também o cigarro tem um impacto muito grande nessa mortalidade. No Brasil, em torno de 200 mil pessoas morrem por ano por causa do cigarro. E um fumante tem 3 vezes mais chance de morrer de infarto do que uma pessoa que não é fumante. Aqui eu estou mostrando mais ou menos qual a porcentagem de atribuição ao tabagismo das principais patologias que matam os brasileiros. Então, 90% das mortes por câncer de pulmão são por causa do cigarro, 30% das mortes por outros cânceres são por causa do cigarro, 25% das mortes por doenças cardiovasculares, então infarto, é por causa do cigarro, e 30% das mortes por derrame, AVC, é por causa do tabagismo. O cigarro tem mais de 4.720 substâncias tóxicas,
Dessas, em torno de 43 são cancerígenas. E, além de todo desse impacto em neoplasia, em tumor, que a gente já comentou com vocês, ainda tem impacto em doenças infecciosas, porque predispõe a infecções como tuberculose, pneumonia, e também em patologias que a gente nem sabe muito bem qual é a razão, mas que há uma associação e um aumento da mortalidade, como esclerose múltipla, catarata, osteoporose, impotência, infertilidade. Além do impacto que isso causa na vida dos fumantes, tem um impacto também que causa na vida das pessoas que eles mais amam. Então, se, de alguma forma, o risco à sua própria vida não te impacta tanto, tenta lembrar também que impacta o quanto as pessoas que você mais ama são impactadas pelo hábito, apenas pelo convívio com você. Então, é comprovado que há uma chance 24 vezes maior, 24 vezes não, um aumento de 24% da chance de ter um infarto em quem convive com o tabagista e de 30% maior de ter um câncer de pulmão. Apenas pelo fumo passivo. A gente finaliza essa parte de dados explicando por que vale a pena parar agora. Então, porque muitos fumantes falam, não, mas eu já fumo há tanto tempo, meu pulmão já está muito ruim, agora já não tem mais o que fazer. Não, não é verdade. Depois de 15 anos que você para de fumar, a sua chance, o seu risco de mortalidade é igual de uma pessoa que não fumou. Então, se você tem uma mudança de conduta agora, isso vai impactar daqui a 15 anos na sua vida e vai se normalizar como uma pessoa que não fumou. Então, vale a pena parar agora. Nessa parte aqui, eu queria conversar com vocês sobre a avaliação do grau de dependência, porque existem fumantes diferentes. Com certeza vocês sabem, tem aquele que, eu só fumo quando eu bebo, eu só fumo nos finais de semana. Não, eu fumo todo dia, o maço inteiro, eu fumo 2 maços. São pessoas que têm um comportamento em relação ao cigarro diferente. Isso é importante que a própria pessoa se descubra, que ela mesma se entenda, e com isso ela identifique qual o grau de dependência e o que vai ser necessário fazer para poder se livrar dessa dependência. Então, esse aqui foi um score que foi criado pelo Fagiston e que ele ajuda a avaliar esse grau de dependência. Então, você vai ver aqui, que no primeiro ele pergunta, quanto tempo após acordar você fuma o seu primeiro cigarro? Como é que funciona? Você vai somando. Então, se é dentro dos primeiros 5 minutos, 3 pontos. Entre 6 e 30, 2 pontos. Entre 31 e 60, 1 ponto. Após 60 minutos, não soma nada. E aí você vai somando esses valores que estão aqui em vermelho e, no final, você vai ter um total para a gente poder avaliar qual é esse grau de dependência. Se você acha difícil não fumar em lugares proibidos, como igrejas e bibliotecas, se sim, 1 ponto. Se não, 0 pontos. Qual o cigarro do dia que te traz mais satisfação? É o da manhã? 1 ponto. Se não, 0 pontos. Quantos cigarros você fuma por dia? Menos de 10? 0. De 11 a 20, 1. De 21 a 30, 2. Mais de 31, 3. Você fuma mais frequentemente pela manhã? Soma 1 ponto. Não, não soma nada. Você fuma mesmo doente, quando precisa ficar em casa, na cama? Sim, mais 1 ponto. E aí, depois de somar isso tudo, você vai ver uma pontuação final. Essa pontuação final você vai ver ali. Ela é baixa, se é de 3 a 4, média, se 5, elevada, se 6 a 7 e muito elevada, se 8 a 10. Isso é muito importante porque ele vai guiar algumas condutas dos médicos. Então, por exemplo, se você tem o Fagiston igual a 1h06, a gente já vai começar a pensar em fazer uma medicação para auxiliar, para evitar ter abstinência, para evitar ter a fissura. Existem outras orientações. Tem gente que usa como referência acima de 10 cigarros por dia. Mas tudo isso é importante para a gente entender qual o grau de dependência e ter a melhor conduta em relação à dependência. Outra atitude que é muito interessante para parar de fumar é você entender quais são os seus gatilhos. E para entender esses gatilhos, mais do que simplesmente parar aqui e pensar, o ideal é que se faça o quê? Um diário. Você faz um diário por 2, 3 dias, talvez até uma semana, de quais são os momentos que você fuma. Porque muitas vezes o próprio fumante não entende isso e não sabe quais são os momentos que ele fuma. Então, por exemplo, quais são os gatilhos clássicos? Os momentos que classicamente a pessoa começa a pensar em fumar. Depois de comer, ao acordar, quando termina um turno, por exemplo, acabou o trabalho, quando recebeu uma notícia ruim, quando recebeu uma notícia boa, quando encontrou uma pessoa em especial. E a partir do momento que você vai encontrando aqueles gatilhos, e se você ainda conseguir, além de entender a circunstância, ainda entender qual é o sentimento que te faz fumar,
você consegue entender melhor qual é a sua relação com o cigarro, quais são as circunstâncias e os sentimentos que te fazem querer fumar. E a partir do momento que a gente entende esses gatilhos, a gente consegue fazer uma planilha de substituição, onde a gente vai mudar isso. Então, por exemplo, se você sempre tem vontade de fumar depois das refeições, aí logo depois que você terminar de comer, você vai colocar uma bala de menta na boca, você vai escovar os dentes, você vai sair da mesa, você vai se ocupar. Então, você vai fugir daquela situação que aumenta o seu desejo de fumar. Se a sua relação é com cigarro não, é com café, então você substitui. Ao invés de tomar o café, você, por exemplo, vai tomar um milkshake, vai tomar um chá, vai tomar um chocolate. Ou então você toma um café num lugar onde é fechado, que você não vai ter como fumar naquele ambiente. Se a sua relação é com a bebida, no período que você estiver acabando, no início, nas primeiras semanas que você estiver parando de fumar, tenta não beber. Ou então, se for beber, bebe em lugares fechados, onde a lei mesmo proíbe que você fume. Se você tem, por exemplo, o hábito de fumar quando você recebe uma notícia boa, substitui. Ao invés de fumar depois de receber notícia boa, às vezes você pode tomar até uma cerveja. Nesse momento, o objetivo é você substituir a atividade por outras atividades que vão te distrair e vão te dar prazer. Se é quando você tem uma notícia ruim, por exemplo, come um chocolate, uma sobremesa que você gosta, substitui esses sentimentos e vai te beneficiando ao longo do processo e criando toda essa planilha para que quando você decidir parar, que é o que a gente chama do dia D, né, você já tenha tudo organizado e você evite as recaídas. Uma coisa importante de ser dita é que muitas pessoas elas atribuem até a sua própria imagem ao fato de serem tabagistas. Então, a própria identidade pessoal já está ligada ao tabagismo. E a verdade é que ninguém é fumante, as pessoas estão fumantes. E elas podem deixar de estarem fumantes, elas, de repente, não vão mais estarem fumando. E como é que a gente faz isso? Através do tratamento. E você vai encontrar uma nova versão sua muito melhor. Então, o tabagismo não pertence a quem você é, mas pertence apenas ao momento que você viveu, que da mesma forma que você começou, você tem a capacidade de parar. Outra atitude que é muito interessante e que aumenta a chance de sucesso é você escolher um mentor. Esse mentor que eu estou falando não é o profissional de saúde que está te acompanhando, mas é uma pessoa do seu convívio, que tem um respeito, que tem um carinho e que tem uma disponibilidade para você. Além de você reforçar os laços com essa pessoa, esse projeto vai ser em conjunto. Então, por exemplo, no momento que você estiver prestes a ter uma recaída, você pode entrar em contato com ela, fazer uma ligação telefônica. Essa pessoa está ali torcendo com você, você sente que você não quer decepcioná-la. Existe todo um relacionamento de equipe para você conseguir vencer e parar esse fumo. Agora a gente vai falar sobre os métodos. Existem alguns métodos de parada. Existem 3, principalmente. A parada abrupta, a parada gradual e o atraso do cigarro. Antes de falar dos métodos, eu queria conversar com vocês rapidamente para vocês entenderem quais são as mudanças que acontecem no seu corpo quando você para de fumar. Com 2 semanas já há um aumento da função respiratória, então você já melhora a sua capacidade respiratória. Perde a falta de ar, consegue correr mais, sente-se menos cansado. Com 1 ano, já há uma queda de 50% do seu risco de ter um infarto cardiovascular. Com 5 anos, há uma queda de 50% do seu risco de ter um câncer. Com 10 anos a 15 anos, é o que eu falei anteriormente, que você já começa a ter uma mortalidade equivalente a uma pessoa que é não fumante. Então, os resultados são rápidos e têm que ser começados agora, porque senão, quanto mais você vai postergando isso, mais você vai aumentando a sua carga tabágica e mais você vai postergando os resultados positivos também. Como eu estava falando sobre as técnicas de parada, a gente tem a técnica abrupta, que é a do dia D. Essa é a técnica melhor, que tem maior chance de sucesso. Você define um dia e, a partir daquele dia, você não vai fumar mais. Naquele dia, você vai fazer todas essas mudanças que a gente já conversou em relação aos gatilhos. É muito importante que, nesse dia, você já esteja com essa sua planilha preparada, seja um dia que você esteja ocupado, que você não esteja ocioso, que você tenha um contato, que nem seja uma ligação telefônica com o seu mentor. E também é fundamental que você tire da sua casa os cigarros de fácil acesso, que você lave a sua roupa, lave a roupa de cama, tire todas essas sensações de cheiro, tudo que te lembra um cigarro. O segundo método de parada é a redução gradual. Aqui eu estou dando um exemplo. Por exemplo, se você tomar 25 cigarros por dia, você fuma,
No primeiro dia, você vai fumar 25. No segundo, você fuma 20. No terceiro, 15. No quarto, 10, 5, até você parar. É o mesmo processo, a diferença é que, em vez de você parar abruptamente, você vai indo aos poucos. O terceiro é o atraso do primeiro cigarro. Vamos dizer que o seu primeiro cigarro seja às 9 da manhã. No primeiro dia, você vai fumar ele normal às 9. No segundo dia, você vai fumar o primeiro às 11. No terceiro dia, 1. Depois, às 3 horas da tarde. Então, você vai gradualmente fazendo você ficar mais tolerante à dependência. E existem os remédios que podem te ajudar nesse processo de parada. Quais são eles? Existem basicamente 3 classes. A terapia de reposição de nicotina, a vareniclina, que é o Champix, que algumas pessoas devem conhecer, e a bupropiona, que conhecem a apresentação como a BUP. Então, a terapia de reposição nicotínica, o que é? Você tem 2 apresentações atualmente aqui no Brasil, que é a nicotina em adesivo e o chiclete. Então, geralmente, o que a gente faz é que o adesivo, você coloca 24 horas no indivíduo, continuamente, e o chiclete ele pode ir fazendo SOS. Mas é claro que existem pessoas que fazem uma conduta diferente. Às vezes, ela fica só com o chiclete, pode fazer até 20 gomas de mascar por dia. E a vareniclina, que é o Champix, como é que ela funciona? É um bloqueador do receptor da nicotina. Então, é até interessante, porque ele é o único remédio da classe que ele consegue tirar o prazer ao fumar. Porque, a partir do momento que ele bloqueia, na hora que você fuma, você não consegue mais ter o mesmo prazer do que antes. E tem a bupropiona, que é um antidepressivo, e que já está mais do que validado no tratamento. A terapia de reposição de nicotina, como eu estava falando para vocês, que tem o adesivo e tem o chiclete, a gente só começa com eles depois que você para de fumar. Então, a gente definiu o dia D. Quando você parar de fumar, a gente vai começar a colocar eles. O adesivo, geralmente a gente põe um adesivo contínuo, começa com o de 21, e você vai botar a goma de mascar SOS quando você tiver uma vontade exacerbada, no que a gente chama de aqueles momentos de maior fissura, né? Quais são as contraindicações? É a gravidez e se você teve um evento coronariano, cardiovascular, nas últimas 48 horas. Mas, assim, tem gente que tem preconceito. Fala, mas eu estou deixando de fumar cigarro, vou continuar colocando nicotina. Mas é completamente diferente, porque no cigarro você tem a nicotina de uma forma muito mais abrupta. Então, assim, faz vasoconstricção coronariana. Além disso, tem o monóxido carbônico, tem também um malefício ainda maior em relação à questão coronariana, enquanto no adesivo você não tem esse pico de absorção, né, que poderia causar uma vasoconstricção, também não tem o monóxido de carbono, então, na verdade, é só uma bengala para te ajudar nesse processo que não tem nem perto do dano cardiovascular do que é fumar. Segundo é o Champix, que eu falei com vocês, é a vareniclina, e que, como eu falei, ele, por ser um antagonista, né, uma questão biológica, ele consegue tirar esse prazer ao fumar. As pessoas acabam usando ele muitas vezes para quem é fumante mais pesado. O peso dele limita um pouco o uso, o preço dele limita um pouco o uso, porque é um pouquinho caro. E ele, como é que você faz? Você faz ele 7 dias. No 8º dia, você combina que é o dia D, do paciente parar de fumar. Então, você tem um período aí anterior até você combinar parar de fumar. Por conta até do fato dele ser um antagonista da nicotina, não tem sentido usar ele em conjunto com a terapia de reposição nicotínica. E o terceiro, que é a bupropiona, que é um antidepressivo, então ele é por prescrição médica, avaliação médica, e por conta disso também, ele vai ser o de escolha. Se o médico avaliar que você tem um transtorno depressivo, ou se tem um transtorno de ansiedade generalizado, e ele tem um benefício que ele reduz o ganho de peso. Porque todo mundo já é de conhecimento que, muitas vezes, quando você para de fumar, acaba ganhando um pouquinho de peso. Geralmente, esse ganho de peso é em torno de 3 quilos. É claro que varia de pessoa para pessoa, tem gente que consegue não ganhar, tem gente que consegue perder, mas, no geral, é isso. E a BUP faz com que você reduza, a bupropiona, na verdade, né, faz com que você reduza, consiga até um ganho geral aí de 1,5, segundo alguns trabalhos. Em relação ao momento do tratamento também, é semelhante à vareniclina, você faz ele por 7 dias, no 8º dia você já pode parar de fumar. Então, tem o tratamento prévio também. O que é importante que a gente fale aqui? Na prática, o que representa uma assinatura ou um cartório? Não deixa mais de ser uma convenção social. É uma convenção social que a gente chegou e definiu, que é uma palavra, na verdade, só que com maior peso e de forma temporal. Então, o governo criou os cartórios para dizerem que você é você e que você está dizendo que você acordou aquilo. O cerne de tudo no final, tanto das assinaturas quanto dos cartórios, é a sua palavra. E a palavra, qual o valor dela? Depende de quem está ouvindo. Porque as pessoas não querem ser consideradas sem palavras, ou fazer uma afirmação e depois voltar atrás.
E é por conta disso que a gente recomenda e a gente estimula que quando você decidir parar de fumar, é importante que você fale para o maior número de pessoas possível, porque isso te dá reforço, te dá apoio. Além das pessoas te apoiarem nesse processo, você sente o maior nível de responsabilidade para você cumprir a sua palavra. Hoje em dia, qual é a melhor, mais fácil forma de você falar para um grande número de pessoas? As redes sociais. Então, uma das sugestões que a gente faz é que, quando você parar de fumar, quando depois de 24 horas sem fumar o seu primeiro cigarro, que você publique, poste isso nas redes sociais. A gente deu uma sugestão de hashtag aqui, Uma Vida Sem Cigarro, para que isso fortaleça e, quem sabe, crie uma corrente do bem pelo Brasil, de pessoas se apoiando, de pessoas ficando livres e encontrando essa força interior. Como eu falei, depois que você decidiu o compromisso, é muito importante que você evite as recaídas. E, para evitar essas recaídas, vão ser várias dessas medidas que a gente já falou anteriormente. Então, vai ter o gatilho, a planilha de prevenção aos gatilhos, a medicação que vai dar todo esse suporte. Se você, apesar da medicação, ainda está sentindo muita fissura, que é aquela vontade muito forte de fumar ainda, pode usar uma goma de mascar SOS, pode associar, dependendo, uma droga a outra. E você pode entrar em contato com o seu mentor, pode procurar o profissional de saúde que está te acompanhando. E existem 2 outros fatores que são válidos de serem comentados. O primeiro são dos sabotadores, que são pessoas que têm que tomar cuidado, que são, na verdade, geralmente outros fumantes, que às vezes gostam da companhia para fumar e beber, ou para ter uma atividade que aquilo representa um momento de vocês, e que, às vezes, acabam até desestimulando que a pessoa pare de fumar. Porque, na prática, como ele sabe que ele não está conseguindo parar de fumar, ele quer que ninguém mais pare, que é companhia para o fumo, né? Pelo menos ficar junto naquela situação. E essas pessoas a gente tem que tentar evitar nesse momento, pelo menos enquanto a gente está mais instável. O segundo ponto é o exercício. Tem vários estudos mostrando que, além de você fazer atividades que elas de evitar atividades que elas te façam querer fumar, você tem que também fazer atividades que te inibam fumar. Uma delas é fazer exercício. Imagina, depois que você correu, você vai chegar e vai fumar um cigarro? Não, você vai tomar uma água de coco, vai tomar um açaí, tomar um suco, é uma coisa que tem muito mais lógica. Então, no geral, você começar a praticar exercício físico é uma coisa que também aumenta a sua chance de sucesso. Agora, é claro que tem pessoas que não têm esse desejo de praticar exercício físico, então é uma mudança completa da vida. E aí acaba que, se você muda demais, você causa muitas frustrações, muitas situações desgastantes. E aí é melhor, às vezes, você ir aos poucos. Primeiro tira o cigarro, depois a gente tenta mudar o exercício. Então, depende de pessoa para pessoa. E a verdade, o que é? É que depois que você parar de fumar, quando você chegar no momento que você sentir que você conseguiu se livrar, mesmo que seja nessa fase inicial, há um momento que você vai entender que você agora vai ter muito mais tempo, muito mais qualidade de vida, para dividir, para compartilhar com as pessoas que você mais ama. Você está voltando a ter controle do seu desejo, do seu corpo, do que é melhor para você, e está se tornando autor da sua própria história. E pode ser até que, ao parar de fumar e tomar as rédeas do seu corpo, das suas decisões nesse momento, você queira fazer uma outra mudança na sua vida, que talvez você também estava adiando e que também era necessária. Porque, na verdade, é uma questão de muito mais fortalecimento interno do que você quer para você e do que você quer para a sua vida. E aqui eu queria explicar um pouquinho melhor como vai ser o programa na divisão de saúde. Como é que vai funcionar? Vocês vão na divisão de saúde, procurem a gente, digam que estão interessados, vocês vão receber uma cartilha, que está aqui, com várias informações, orientações, um pouco do que eu estou falando aqui na aula. Além disso, vocês vão marcar uma primeira consulta com o médico da divisão de saúde, que ele vai fazer todo esse planejamento, entender o que é o melhor remédio para o seu caso, qual é a melhor abordagem, planejar com vocês toda a cessação do fumo. E isso é muito importante. Depois disso, vão ser marcadas outras consultas, vão ser em torno de 4 consultas, a não ser que você tenha uma necessidade extra. E você vai ter esse acompanhamento e esse suporte da gente prescrever qual vai ser a medicação melhor. Tem também o site, www.umavidasemcigarro.com.br, que você pode se inscrever lá, que vão ter videoaulas, na verdade, relacionadas ao cigarro. Então, é um pouco do que eu estou falando aqui, da apostila, uma mistura, de tudo para te dar esse suporte de conhecimento, de informação e até de reforço, para que você entenda realmente o quanto a atitude que você está fazendo é o ideal e possa sanear as suas dúvidas. Eu gostaria de agradecer, tiveram várias pessoas que tornaram isso aqui possível, sem elas isso
todo esse programa da Câmara Sem Tabaco não iria acontecer. O Gabriel Rockenbach, a enfermeira Leila Cury, que rodou essa Câmara para divulgar, para tudo. Toda a equipe da Divisão de Saúde que apoiou a gente, a presidência, e também a Comissão de Saúde e Higiene, a TV Câmara, a Ascom, Cerimonial e a Grata.